Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais o Evangelho em Espírito e Verdade, na web rádio Cristo Consolador, onde vamos abordar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Nosso programa é ao vivo, vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, e você está convidado para participar. Pode enviar a sua mensagem, pode fazer uma pergunta dentro dos temas do nosso programa. Estaremos aqui prontos para lhe atender. E hoje nós vamos ter a continuação do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o seu capítulo 5, com o tema Causas Anteriores das Aflições. Na sequência, teremos mais um ensino de Jesus, quando vamos saber sobre imortalidade e religião. E também daremos continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Hoje vamos destacar o versículo 6 do capítulo 2. E, no final, nós temos a presença do nosso José Herculano Pires, com o seu comentário acerca de uma passagem do Novo Testamento. Então, para iniciar o programa, vamos colocar no ar aqui a nossa apresentação. Então, iniciamos com as causas anteriores das aflições. Esse tema está no capítulo 5, itens 6 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E são textos de Allan Kardec comentando essas causas anteriores das aflições. Nós selecionamos do texto do nosso codificador dois trechos bastante significativos para que possamos compreender essas causas anteriores das nossas aflições, dos nossos sofrimentos aqui na Terra. Vamos, então, passar a palavra ao codificador da doutrina espírita, quando ele nos diz: a causa dos sofrimentos, sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Vamos, então, compreender este texto de Allan Kardec, esta colocação que ele nos faz a respeito das causas anteriores, as causas que, na verdade, ocorreram em existências passadas. E são essas causas que justificam as nossas aflições, os nossos sofrimentos. E ele começa com um raciocínio bastante lógico. Se, ao analisarmos com toda a isenção possível a nossa atual existência e não encontrarmos nela nada que justifique o sofrimento pelo qual estamos passando, é um indicativo de que a causa, não estando nesta existência, só pode estar em existência anterior. E essa causa há de ser justa. Por quê? E aí vem outro raciocínio que Allan Kardec realiza. Bem, Deus não vai punir os seus filhos pelo bem que eles fazem. Quando nós praticamos o bem, nós deveremos receber, na verdade, uma boa recompensa. É como os pais fazem com os filhos. Vão receber um elogio, vão ter um mérito para poder fazer novas conquistas. Então, se no passado fizemos o bem, não há por que ter nenhum tipo de punição, nenhum tipo de sofrimento. Também, Deus não vai nos punir pelo mal que não fizemos. Ou seja,
Podemos até não ter feito o bem, ou pelo menos todo o bem que poderíamos fazer. Mas se, de outro lado, não fizermos o mal, por que iremos sofrer na existência seguinte? Isso não é justo. Não faz parte da perfeição divina. Então, o que podemos raciocinar é que se estamos aqui assumindo consequências do que fizemos, é porque nesse passado fizemos o mal. E é por isso que estamos hoje aqui passando por uma expiação, como consequência desse passado, mas com o objetivo de aproveitar esta encarnação para podermos reparar esse mal que foi realizado no passado. Então, não temos como ser isentos de aflições, de sofrimentos, de problemas, mas podemos perfeitamente superá-los e no hoje construir, então, um amanhã melhor. Allan Kardec, no seu texto, nós não trouxemos isso aqui no slide, mas ele lembra de uma série de situações onde nós podemos perguntar, mas onde está a causa? Só pode estar lá no passado. Como justificar, por exemplo, que entre irmãos, dois são sadios, organicamente e mentalmente perfeitos, e um traz um transtorno mental, por exemplo. O que esse fez para merecer isso? Claro que nesta existência a resposta é nada, ele não fez absolutamente nada. Já nasceu assim. Ora, para ter nascido assim, não pode ser um capricho divino. É porque esse espírito, em existência passada, algum mal ele realizou e veio agora assumindo as consequências do mal praticado. Daí, então, o transtorno, a síndrome, enfim, que ele está trazendo agora já desde o nascimento. Então, quando não encontramos a causa na existência atual, a lógica, o bom senso nos diz que essa causa só poderá estar em existência passada. E Allan Kardec nos lembra aqui no texto que essa é uma alternativa da qual nós não temos como escapar. Porque, não encontrando a causa no hoje, ela só pode estar no ontem. E isso prova a perfeita justiça de Deus. Porque Deus é bom e justo, mas não deixa passar quando infringimos a lei, que é a lei divina. Mas Kardec continua o seu texto. Vamos então a mais um destaque, quando ele nos diz: não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, porque se passa neste mundo, seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa de ser provado. Muito bem, no entendimento do Espiritismo, nós realmente compreendemos que quando estamos desencarnados, na chamada erraticidade, aguardando uma nova oportunidade encarnatória dentro daquilo que ainda necessitamos para aprender, fazer reparações e assim por diante, nós, utilizando o livre-arbítrio, no mundo espiritual,
podemos solicitar determinadas provas, as quais nos ajudarão para adiantarmos o nosso progresso, o nosso aperfeiçoamento. Daí porque Allan Kardec está nos lembrando que, diante de uma prova que estamos vendo alguém passar, não podemos, pura e simplesmente, dizer: ele está passando por isso, porque deve ter feito isso ou aquilo em existência passada. Nem sempre, não necessariamente. Essa prova pode ter sido solicitada pelo Espírito e foi concedida a ele. E ele vem enfrentar essa prova aqui, não porque a causa esteja lá em alguma existência do passado, mas sim porque ele solicitou. E é uma prova que vai facilitar com que ele consiga se adiantar. Daí esta fala importantíssima de Allan Kardec. A expiação serve sempre de prova. E expiação é sempre ligado a uma causa anterior. Mas a prova nem sempre é uma expiação, porque nem toda prova tem por causa um mal realizado em existência passada. Então, temos que tomar muito cuidado para não generalizar. E como nós não sabemos exatamente os antecedentes, por isso temos que tomar muito cuidado. Mas Allan Kardec, no final do texto, que está aí na tela, ele nos lembra que, de qualquer maneira, sendo a prova ligada ou não a uma causa anterior, tanto as provas quanto as expiações pelas quais passamos aqui na Terra, elas são sempre sinais da nossa inferioridade, da nossa imperfeição espiritual. Porque, como ele bem lembra, e é uma questão de lógica, o espírito que já alcançou a perfeição não precisa passar por nenhuma prova. Então, todos nós aqui na Terra somos, sim, por enquanto, espíritos imperfeitos. Todos nós somos espíritos inferiores do ponto de vista moral e também do ponto de vista intelectual. Temos expiações a passar para podermos reparar o mal que fizemos no passado, como temos provas também pelas quais devemos passar para podermos realizar os aprendizados que são necessários para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso adiantamento espiritual. A Terra é mundo de expiações e provas. Por isso, não somos isentos nem de umas e nem de outras. Tudo isso, então, vamos voltar aqui os slides, nós estamos tirando do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente os itens 6 a 10, que tratam das causas anteriores das aflições. Na semana passada, nós vimos as causas atuais das aflições. E hoje, então, estamos vendo as causas anteriores. Fica aqui a recomendação para que você faça a leitura completa do texto lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito importante nós conhecermos o texto completo, todas as colocações realizadas por Allan Kardec e que estamos trazendo de forma resumida, objetiva, aqui no tempo que temos no nosso programa. Semana que vem, na continuidade aqui do programa, nós vamos tratar da questão muito falada, que é do esquecimento do passado. Por que será que esquecemos quem fomos e o que fizemos na existência anterior?
Mas guarda aí a pergunta, porque isso é para a semana que vem. Porque agora está na hora de nos dedicarmos a mais um ensino de Jesus à luz da doutrina espírita. E nós estamos acompanhando esse livro que está aí na tela, Parábolas e Ensinos de Jesus. Vamos, então, ao destaque de hoje, que tem por título, dado por Caibar Schutel, Imortalidade e Religião. E ele vai estudar a seguinte passagem que está lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 20. Jesus perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. À luz da doutrina espírita, nós temos um perfeito entendimento, uma perfeita compreensão sobre esta passagem que está consignada por Mateus em seu Evangelho. Jesus sabia muito bem que falava-se quem ele poderia ser, porque à época havia uma confusão entre os judeus sobre a crença na reencarnação ou ressurreição. Mas isso não estava muito claro para muitos estudiosos judaicos. Às vezes, a ressurreição era entendida como a ressurreição do corpo orgânico, propriamente dito, e outras vezes ela era confundida com a ressurreição do espírito. Então, sabendo que isso era conversado entre as pessoas, Jesus, então, indagou dos discípulos: o que dizem por aí? Quem dizem que eu sou? E os discípulos, então, responderam: olha, muitas pessoas dizem que o Senhor é a volta do João, o Batista. Mas tem outros que acham que o Senhor é a volta do profeta Elias. Muitos também afirmam que o Senhor é a volta, o retorno do profeta Jeremias, ou mesmo de outro profeta. Bem, isso então deixa muito claro para todos nós a crença na reencarnação. João Batista já estava morto, já havia desencarnado, assim como Elias, Jeremias e os outros profetas. Ora, para Jesus ser um deles, nós só podemos falar aqui em reencarnação. Ou seja, na boca do povo, dizia-se que Jesus talvez fosse a reencarnação de João Batista, ou de Elias, ou de Jeremias, ou até de algum outro profeta. Isso só pode acontecer se tivermos a crença na vida depois da morte, portanto, a crença na alma imortal, e, claro, reencarnação. Não tem outra explicação para essa passagem. Jesus ouviu a resposta dos discípulos, olha para eles, e aí então muda a pergunta, porque dirige a eles mesmos. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Simão Pedro toma a palavra e, inspirado, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e diz assim: bem-aventurado você, Simão, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso,
que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas foi meu Pai que está nos céus. Isso se chama mediunidade. É a faculdade mediúnica da inspiração. Quando o médium, no caso aqui Simão Pedro, ele capta o pensamento dos espíritos superiores, que entregam, por assim dizer, ao médium o que ele tem que dizer. Então ele respondeu: tu és o Cristo. Cristo aqui significa o Redentor, o enviado, o Messias. Tu és o Filho do Deus vivo. Vivo aqui na Terra, porque Jesus estava com Deus e Deus estava com Jesus. Portanto, nós temos dois fatos bastante patentes nesta passagem transcrita pelo discípulo Mateus. Primeiro, a ideia bem clara, bem definida da reencarnação. E segundo, o fato observado e registrado da mediunidade de Simão Pedro, porque ele recebeu a inspiração espiritual para dar a resposta. E essa resposta de Jesus, de Simão Pedro, implica em vermos que Jesus não é a reencarnação de ninguém do passado da história judaica. Jesus simplesmente é. Ele é o nosso guia e modelo. Ele é o governador dos destinos da humanidade. É o espírito mais perfeito que já esteve presente aqui na Terra. Por isso que quando estudamos o Espiritismo, nós dizemos que todos nós aqui somos espíritos reencarnados, porque estamos tendo mais uma existência aqui na Terra. Jesus foi um espírito encarnado, porque essa foi a única encarnação dele aqui na Terra, porque ele já comparece aqui como espírito perfeito, como espírito puro. Não há como contestar aqui nem a ideia da reencarnação e nem a da mediunidade. Na verdade, não são ideias, fatos, porque é fato que os discípulos responderam a Jesus dizendo que havia a crença muito clara no meio do povo de que provavelmente, de que talvez Jesus fosse o retorno, a volta, a reencarnação de um personagem da história do povo judeu. E, na sequência, nós temos o fenômeno mediúnico, o ato mediúnico de Simão Pedro, que, então, fala a Jesus quem ele é, e Jesus confirma. Sabe quem lhe revelou isso? Meu Pai, que está nos céus. Ou seja, você captou a mensagem espiritual superior. E aí fica patenteado para todos nós, como ficou para eles na época, que Jesus não se confundia com outros personagens da história humana, e especificamente da história do povo de Israel. Como ficou também patenteado o uso da mediunidade, que já era conhecida desde os horizontes tribais aqui da humanidade, porque nós temos um contínuo de evolução, todas as eras, todos os horizontes se ligando, e basta nós lembrarmos que mesmo entre o povo judeu era comum o uso de pitonisas e também a existência de profetas. Aliás, quando se fala nos profetas Elias e Jeremias, que são os dois citados nesta passagem, nós estamos falando de dois médiuns
proféticos, médiuns de Deus, dos espíritos superiores. A mediunidade, portanto, já era perfeitamente conhecida entre os judeus, como era conhecida também entre outros povos que trabalhavam os chamados oráculos. Nós vamos encontrar isso tanto entre os gregos antigos quanto os romanos, e entre os povos orientais, de uma forma geral, porque nós encontramos registros na civilização persa, na babilônica, na egípcia, mesmo na Índia e na China, onde nós temos os médiuns inspirados, os médiuns proféticos, onde o povo recebia lições ligadas à religião que transcendiam o simples conhecimento humano. É uma passagem, portanto, muito rica do Evangelho, nos mostrando, então, a reencarnação e a mediunidade plenas, ali, com o povo judeu e cercando o nosso Mestre Jesus. E se a reencarnação não existisse, Jesus, como mestre, teria dito taxativamente, mas Mateus não registra isso. Jesus ouviu e não retrucou. Não disse que esse pensamento sobre a reencarnação estivesse errado. Ele apenas aguardou a manifestação mediúnica através de Simão Pedro para confirmar que ele não era a reencarnação de ninguém lá do passado. Portanto, ele confirmou a existência da reencarnação, mas apenas mostrou que ele, Jesus, não era a reencarnação de nenhum profeta e nem mesmo de João Batista, que era considerado pelos judeus também um profeta. João Batista, que foi contemporâneo de Jesus. Assim como Jesus não condena a mediunidade, pelo contrário, ele a revela, ele a confirma ao afirmar que Pedro não deu a resposta por si mesmo, mas sim por inspiração divina. E nós sabemos que inspiração divina é a mesma coisa que inspiração espiritual, vinda dos espíritos. E aquele que recebe a inspiração e a transmite é um médium. Basta estudarmos isso em O Livro dos Médiuns, também assinado por Allan Kardec, obra que faz parte da codificação espírita. Então, hoje nós trouxemos este tema, imortalidade e religião. E tem a ver com a religião porque faz parte dos princípios do cristianismo. Embora o catolicismo tenha tirado ao longo do tempo a reencarnação dos seus postulados. Mas ela é uma verdade e está aqui, no próprio texto do evangelista Mateus, que compõe o Novo Testamento e que é a base do cristianismo. E o Espiritismo, então, vem trazer para nós, vem retornar com esse tema tão importante para compreendermos a vida. Bom, esse era o tema que nós tínhamos para hoje, nesse estudo que estamos fazendo dos ensinos do nosso Mestre Jesus, e nós vamos, semana que vem, continuar esse tema, porque vamos ver mais uma passagem do Evangelho de Mateus, e onde vamos estudar especificamente a reencarnação, também chamada de pluralidade das existências. Todos nós estamos aqui numa existência na continuidade da vida. Agora, nós vamos, então, passar a palavra ao grande apóstolo do cristianismo, Paulo de Tarso. Nós estamos desdobrando aqui
os versículos, parte deles, da carta que Paulo endereçou aos Colossenses. Aliás, hoje, você que está nos acompanhando já está vendo que o nosso slide foi corrigido, porque a imagem na semana passada estava, na verdade, errada, né? E hoje nós já corrigimos, está aí especificamente falando da carta aos Colossenses. E nós vamos, então, hoje conversar sobre o versículo 6 do capítulo 2 dessa carta. Está aí na tela, então, esse versículo. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim nele andai. Vamos repetir. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim nele andai. À luz do Espiritismo, como fazer o entendimento desse versículo, desta fala de Paulo de Tarso? É o que nós vamos, então, agora fazer. Esse entendimento, essa compreensão à luz da doutrina espírita. Paulo está aqui falando para nós que precisamos andar com o Cristo. Precisamos andar com Jesus. O primeiro passo que precisamos fazer é a da transformação íntima, permitindo que Jesus adentre ao nosso coração. Quando ele adentrar ao nosso coração, vai fazer vibrar as cordas íntimas da nossa alma. Para isso, temos que fazer o esforço de seguir os seus ensinos e os seus exemplos. De nada vale dizer que recebeu Jesus, sendo que esse dito está apenas nos lábios, não está no coração. Porque aí é vazio, não tem significado, nem perante a Jesus, nem perante a lei divina. Nenhum ritual, seja ele qual for, nenhuma oração, por mais bonita que seja, por melhor escrita, nenhum ritual, nenhuma oração terá real valor se não sair da alma. Nós podemos construir altares, podemos fazer demonstrações públicas da nossa crença, bater no peito para dizer que temos fé, que seguimos Jesus. Podemos fazer discursos maravilhosos. Mas, se Jesus não estiver sentido e vivido em nosso coração, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações, altares, demonstrações públicas, discursos, nada disso terá valor. Quando desencarnarmos, pelo contrário, nós vamos responder pelo fato de termos sido hipócritas, pelo fato de termos fingido ser aquilo que, em verdade, não éramos. E também, dentro deste campo, não adianta ter uma confissão religiosa cristã, frequentar uma determinada igreja, fazer devoções, participar de atividades da igreja, se no dia a dia nos mantemos egoístas e orgulhosos. Também, perante Jesus e perante Deus, isso não tem valor. E seremos muito responsáveis por estarmos novamente fingindo aquilo que não somos. Isso acontece também no meio espírita. Não basta frequentar o centro espírita. Não basta participar desta ou daquela atividade no centro espírita, se isso não nos leva a sermos uma pessoa melhor. Se não realizamos a nossa transformação moral. E no dia a dia, ou seja, no lar,
com os familiares, no serviço profissional com os colegas, na via pública, no transporte coletivo e assim por diante, se nesse dia a dia nós nos mantemos egoístas, orgulhosos, vaidosos e assim por diante. Não adianta dar tapinha nas costas dos outros no centro espírita, abraçar e desejar paz, se depois nós vamos sair atropelando todo mundo. De que adianta se dizer católico, evangélico, espírita, se continuamos apegos às coisas materiais, se continuamos preconceituosos e se muitas vezes faltamos com a caridade para quem necessita e está batendo a nossa porta procurando auxílio. Então, não adianta. Quando retornarmos ao mundo espiritual após a morte, vamos responder por isso, por essa falsidade. E não adianta mostrar carteirinha de católico, evangélico, espírita e assim por diante. Porque o que vale são as intenções. O que vale são as nossas ações. Então, reforçando, para receber Jesus, é preciso que nos transformemos através da aplicação, conosco mesmo, das lições do Evangelho, que são lições de amor, de fraternidade, de solidariedade, de fé. Essas são as verdadeiras lições do Evangelho. E o mundo está necessitado, no dizer de Paulo de Tarso, de cartas vivas do Evangelho. Ou seja, o mundo está necessitado de pessoas renovadas, transformadas com a mensagem do Evangelho, para que possam renovar e transformar a humanidade. Portanto, reforçando, não basta declarar adesão ao Cristo, não basta declarar fé no Evangelho. É preciso andar com o Senhor. O que equivale a dizer que é preciso amar aos outros sem condições pré-estabelecidas. Que é preciso auxiliar os outros sem querer receber coisa alguma em troca. Que é preciso perdoar aos outros, não importa o mal que nos tenham feito. Que é preciso estar no mundo, mas sem se deixar levar pelo mundo. É fazer o passo a passo da transformação moral, da renovação íntima. É isso o que significa receber Jesus e andar com Jesus. Vamos iniciar controlando os nossos impulsos, os nossos vícios. Aí vamos amando aqueles que compõem a nossa família, amando os que compõem a comunidade onde nos situamos, até que esse nosso círculo afetivo vá crescendo, crescendo, crescendo e possa atingir a humanidade. A cada dia, avaliemos as nossas atitudes, nossos comportamentos, o que fizemos, o que ainda não fizemos, no campo do bem, e, acima de tudo, em qualquer circunstância desta existência humana, nós precisamos ficar com Jesus. Tudo isso nós estamos extraindo deste versículo da carta de Paulo de Tarso aos Colossenses, o versículo 6, do capítulo 2, que mantivemos aí na tela, para mantermos isso na nossa mente. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim nele andai. Esse é o convite que deixamos para você que está nos acompanhando. Vamos deixar aqui a indicação literária de mais uma obra espírita,
ligada ao cristianismo. Todo programa nós trazemos sempre uma indicação literária. Hoje, nós estamos destacando o livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. Leon Denis foi contemporâneo de Allan Kardec, continuador da obra do Espiritismo, nos deixou um legado literário da maior importância, com livros como, por exemplo, O Grande Enigma, Depois da Morte, No Invisível, O Porquê da Vida, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e este que estamos indicando hoje, Cristianismo e Espiritismo, onde ele aborda a história e os fundamentos do cristianismo através da visão que o Espiritismo nos proporciona, trazendo a imortalidade da alma, a reencarnação, Deus como Pai e Criador, a mediunidade e a lei de evolução. É uma obra que recomendamos a todos. Vale a pena conhecermos esse livro, Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. Só temos a ganhar com a sua leitura. Bem, estamos chegando à parte final do nosso programa, e esse final é feito por José Herculano Pires. Você conhece o José Herculano Pires? Ele desencarnou em 1979, nasceu no interior do estado de São Paulo e viveu boa parte da sua vida na capital paulista. Herculano Pires nos deixou mais de 40 livros. Ele era formado em filosofia, foi professor universitário e também foi jornalista. Ele trabalhou nos diários associados, que, entre outras empresas, tinha a famosa TV Tupi. Foi amiguíssimo de Chico Xavier, e Herculano Pires participou da fundação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e do Instituto Espírita de Educação. Também foi fundador do Clube de Jornalistas Espíritas de São Paulo e da editora Paideia. Grande palestrante, escreveu muito, e usando o pseudônimo Irmão Saulo, Herculano Pires escreveu uma coluna semanal, aos domingos, no jornal Diário de São Paulo. Teve também programa na Rádio Boa Nova e o programa No Limiar do Amanhã, na Rádio Mulher, lá de São Paulo, capital. Foi um programa que durou aproximadamente 3, 4 anos. E os áudios desse programa foram resgatados pela Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires, estão disponibilizados gratuitamente no site da Fundação na internet, e nós, então, editamos esses áudios para trazer para nós só o final do programa, quando ele, então, abordava, à luz da doutrina espírita, uma passagem do Novo Testamento. Vamos, então, passar a palavra a José Herculano Pires. A descrição de Lucas sobre o nascimento de Jesus, que figura no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, versículos 1 a 19. Naqueles dias foi expedido um decreto de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. Este foi o primeiro recenseamento que se fez no tempo em que Quirínio era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Betlém, por ser ele da casa e família de Davi, para se alistar, acompanhado de Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias de dar ela à luz. Teve seu filho primogênito e o enfaixou, e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor
apareceu-lhes, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e encheram-se de grande temor. Disse-lhes o anjo: não temais, pois eu vos trago uma boa nova de grande gozo, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Eis para vós o sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. De repente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se haviam retirado deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos já até Betlém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram a toda a pressa e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que o souberam se admiraram das coisas que lhe referiam os pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. A escolha deste relato de Lucas foi feita pelo seguinte: dos evangelhos conhecidos, os evangelhos canônicos, os evangelhos que realmente são válidos, o de Lucas foi escrito, segundo todas as informações existentes não somente na tradição, mas também na pesquisa a respeito do assunto. O de Lucas foi escrito não baseado somente nas informações dos outros evangelhos ou naquilo que se dizia no meio cristão, mas particularmente nas informações diretas que ele, Lucas, foi obter de Maria em Éfeso. Maria, mãe de Jesus, como nós sabemos, depois da crucificação e da morte do Senhor, ela ficou aos cuidados do apóstolo João. Todos nós sabemos daquele episódio do Evangelho em que Jesus entrega Maria aos cuidados de João. João foi morar em Éfeso. E em Éfeso, na Ásia, ele se estabeleceu com uma escola que, como nós sabemos, foi de grande importância para o cristianismo. Uma escola em que desenvolvia o ensino evangélico e preparava as criaturas para o exercício da pregação, ou seja, para o ministério da palavra, como se diria mais tarde. João levou Maria consigo. E Maria, de acordo com as informações, por exemplo, de Emmanuel, nós podemos ver estas informações em Paulo e Estevão, Maria passou a morar, e esta é uma informação até bastante poética, numa casinha à beira-mar, voltada para o mar. E nesta casinha modesta a esta casinha foi que Lucas se dirigiu para se informar com Maria de certos pormenores do nascimento de Jesus. E vemos então a naturalidade com que Lucas nos oferece o quadro do nascimento do Mestre. O aparecimento do anjo no campo para anunciar aos pastores o nascimento de Jesus é bastante significativo. Esta informação aparece em Lucas como uma das informações dadas diretamente por Maria. E por que apareceu este anjo no campo? Porque Jesus, como sabemos, nascendo na mais completa humildade, ele se ligava diretamente ao povo. Os pastores no campo, na noite gélida do Natal, enfrentando o frio para guardar os seus rebanhos, os pastores se assombraram com o aparecimento do anjo. O anjo, como sabemos hoje, graças aos estudos espíritas, era um espírito elevado. Todo espírito elevado, quando se manifesta para as criaturas humanas, aparece resplandente. E justamente por isso, deu-se-lhe a característica, o nome de anjo. E, como sabemos, criaram até mesmo as asas para o anjo. Asas por quê? Porque os anjos levitam. Os anjos sobem no espaço com facilidade, voam de um lugar para outro como se fossem aves, sem, entretanto, possuírem asas. As asas são símbolos da levitação, da capacidade de leveza do anjo. O anjo apareceu ali para convocar os pastores e indicar-lhes o lugar onde Jesus havia nascido. Reunindo este dado,
com o dado do Evangelho de Mateus referente aos Reis Magos, nós vemos que o nascimento de Jesus foi comunicado ao mesmo tempo a duas classes de pessoas. As criaturas humildes que viviam do seu trabalho, dedicando-se ao cumprimento dos seus deveres na terra, distantes de todas as ilusões e tolices da política mundana e de todas as disputas inúteis dos homens, ganhando o pão humildemente com o suor do seu rosto, enfrentando as noites gélidas de inverno para o sustento de suas famílias. E a outra categoria é a dos sábios, a daqueles homens que se fechavam nos seus estudos, nos seus laboratórios, nas pesquisas do tempo, procurando conhecer os mistérios de Deus nos mistérios da natureza. Estas duas pessoas foram as que receberam, estes dois tipos de criatura, foram os que receberam imediatamente o aviso do nascimento de Jesus. O próprio céu se incumbiu de levar-lhes este aviso. E isto por quê? Porque Jesus não vinha para os grandes da terra, como ele mesmo disse. Ele vinha para os humildes, para os pequeninos, porque ele vinha lançar na terra as sementes do reino do céu, do reino de Deus. E o reino de Deus, como ele mesmo anunciou, deve nascer primeiro no coração dos homens. O coração dos ricos, o coração dos poderosos, o coração dos grandes da terra não estavam preparados para isso. Eram corações orgulhosos, arrogantes, que não cediam facilmente às impulsões do alto. Mas os corações pequeninos, os corações humildes se abriam naturalmente, como se abrem as terras do campo para receber a semente. Eles se abriam com facilidade, com docilidade às palavras do alto. Então Jesus viera para lançar os fundamentos do reino no espírito dos simples, no coração da gente humilde. E foi por isso que ele viveu, como sabemos, na condição de um homem humilde, palmilhando a terra com os seus próprios pés, andando de um lado para outro para pregar a palavra divina e anunciando em toda parte a verdade da imortalidade da alma, da comunicação, da comunicabilidade dos espíritos com as criaturas humanas e da reencarnação, da necessidade de nascermos de novo, não apenas nascermos no sentido moral, espiritual, mas nascermos também, como ele disse a Nicodemos, da água e do espírito, ou seja, da matéria e do espírito, porque é preciso nascer de novo para nos tornarmos dignos de entrar no reino de Deus. Muito bem, aí está a palavra de José Herculano Pires, esse nosso querido companheiro do movimento espírita, grande estudioso e que nos trouxe mais um estudo acerca de uma passagem do Novo Testamento. Bem, estamos chegando ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a você pela companhia, pela divulgação do nosso programa, lembrando que ele vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo. Mas se nesse horário você não pode acompanhar, calma, não há problema. O vídeo do programa fica disponível no canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. Então, basta lá na pesquisa procurar pela Web Rádio Cristo Consolador, vai abrir o canal, você vai lá na playlist e aí vai ver, então, a playlist do nosso programa, poderá assistir esta edição e todas as demais que já foram ao ar. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos estar juntos, envolvidos em vibrações de paz e de amor esta semana e, especificamente, na próxima quinta-feira. Um grande abraço a você, paz em sua vida e até o nosso próximo encontro.